Você com certeza já ouviu dizer que a reposição de testosterona pode aumentar os casos de infarto e AVC. E se eu te dissesse que a coisa pode ser bem diferente do que você imagina? Nos últimos anos, a testosterona tem sido demonizada quando o assunto é saúde cardiovascular. Mas será que essa afirmação faz sentido? Hoje, vamos mergulhar na ciência e revelar que os estudos mais recentes dizem sobre a relação entre a reposição de testosterona e o risco de doenças do coração. Se você é um homem que já pensou em fazer reposição hormonal ou conhece alguém que está em TRT, esse vídeo é essencial para entender os riscos e benefícios reais desse tratamento. Vamos analisar os estudos mais recentes e responder de uma vez por todas. Será que a testosterona realmente coloca o seu coração em perigo? Ou será que ela pode até trazer alguns benefícios para a saúde cardiovascular? Fique até o final porque vamos desmistificar mitos e trazer informações embasadas na ciência. O que é testosterona e por que algumas pessoas fazem reposição? Antes de falarmos sobre os riscos e benefícios da reposição de testosterona, é preciso entender o que é a testosterona e por que tantas pessoas recorrem a esse tratamento. A testosterona é o principal hormônio masculino, mas também está presente em pequenas quantidades nas mulheres. Ela desempenha um papel fundamental na manutenção da massa magra, força, energia, libido e até mesmo a saúde mental. Com o passar dos anos, principalmente após os 30 anos de idade, os níveis naturais de testosterona começam a cair gradualmente. Por que algumas pessoas fazem a reposição? Para alguns homens, essa queda pode ser mais acentuada, levando a um quadro chamado de hipogonadismo, que pode causar fadiga excessiva, perda de massa muscular, redução da libido, alterações de humor, depressão, dificuldade de concentração e memória. Mas aí vem a grande questão. Com o aumento da procura pela terapia de reposição de testosterona, surgiram preocupações reais sobre um possível aumento do risco cardiovascular. Algumas pesquisas sugeriram que a TRT pode aumentar o risco de infarto e AVC, enquanto outros estudos não encontraram essa relação. E alguns até indicam possíveis benefícios. Mas afinal, qual é a verdade? A testosterona realmente pode fazer mal ou será que ela pode até proteger a saúde cardiovascular? Agora a gente vai afundar na ciência e analisar os principais estudos sobre esse tema. Afinal, o que dizem os estudos sobre testosterona e risco cardiovascular? Agora que entendemos o que é a testosterona e por que algumas pessoas fazem reposição, vamos ao que interessa: a ciência por trás da relação entre TRT e doenças cardiovasculares. Para isso, dividimos os estudos em 3 categorias. Primeiro, estudos que sugerem um aumento do risco cardiovascular. Segundo, estudos que não encontraram diferença significativa. E terceiro, estudos que indicam possíveis benefícios cardiovasculares da TRT. Estudos que sugerem então o aumento do risco cardiovascular. Alguns estudos levantaram preocupações sobre o uso de testosterona, sugerindo um possível aumento no risco de infarto, AVC e trombose. Esse estudo em tela, Cardiovascular and Cerebrovascular Safety of Testosterone Replacement Therapy, avaliou mais de 1.500 homens com testosterona baixa e a TRT foi associada a um risco 21% maior de eventos cardiovasculares como infarto, AVC e AIT. O risco foi maior nos primeiros 2 anos, principalmente em homens entre 45 e 59 anos. Conclusão, esse estudo sugeriu que os primeiros anos de TRT podem aumentar o risco cardiovascular em alguns pacientes, o que exige um acompanhamento médico mais rigoroso. Esse outro estudo, do Traverse, foi um ensaio clínico controlado com mais de 5.000 homens de 45 a 80 anos de idade, no qual a TRT não aumentou significativamente o infarto e AVC, mas foi associado a um aumento na incidência de fibrilação atrial, embolia pulmonar e insuficiência renal aguda. Conclusão, a TRT não piorou o risco de infarto e AVC, mas pode estar ligada a arritmias e problemas vasculares em alguns pacientes. Agora, segundo, estudos que não encontraram diferença significativa. Esse estudo em tela foi uma revisão de 106 estudos clínicos randomizados com mais de 15.000 homens. No caso, nenhum aumento significativo de eventos cardiovasculares com TRT foi encontrado. Um único estudo apontou um leve aumento de arritmias, mas sem consenso geral. A conclusão, quando se analisa um grande número de estudos juntos, não há evidências sólidas de que a TRT aumente os riscos cardiovasculares geral. Esse outro estudo, que avaliou mais de 20.000 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, TRT não aumentou o risco de infarto, AVC ou morte no pós-operatório. Conclusão, em homens que passaram por cirurgia cardíaca, o uso de testosterona não piorou os resultados cardiovasculares. Terceiro, estudos que sugerem benefícios cardiovasculares, como por exemplo esse que está em tela. Foi uma revisão de dezenas de estudos sobre TRT e saúde cardiovascular. Níveis baixos de testosterona foram associados a um maior risco de doenças cardíacas e mortalidade. TRT pode melhorar sensibilidade à insulina, composição corporal e reduzir inflamação, que são fatores que afetam a saúde cardiovascular. A conclusão foi manter níveis normais
de testosterona pode ajudar a proteger o coração, principalmente em pacientes com síndrome metabólica e obesidade. Nesse outro estudo, Long Term, uma revisão do Traverse, TRT não aumentou o risco de infarto ou AVC e pode até reduzir a mortalidade. TRT também não aumentou o risco de câncer de próstata ou problemas urinários. Temos um vídeo já sobre isso daí. A conclusão foi, para pacientes com hipogonadismo, a TRT parece ser segura a longo prazo. O que tudo isso significa? Os estudos mostram pontos principais. Primeiro, alguns estudos sugerem um pequeno aumento do risco cardiovascular, especialmente nos primeiros anos de uso. Segundo, a maioria das pesquisas não encontrou risco significativo de infarto ou AVC com a TRT. Terceiro, em alguns casos, a TRT pode até trazer benefícios para a saúde do coração, melhorando fatores como resistência à insulina e composição corporal. A grande pergunta é, será que todo homem deve se preocupar com a TRT? Como minimizar os riscos e garantir um tratamento seguro? É isso que vamos discutir na próxima parte do vídeo. Como minimizar os riscos e quem pode se beneficiar da TRT? Agora que vimos o que os estudos dizem sobre a relação entre testosterona e risco cardiovascular, surge uma pergunta essencial. Quem pode realmente se beneficiar da reposição sem correr riscos desnecessários? A reposição está em uma avaliação médica criteriosa e no acompanhamento adequado. Vamos falar sobre como minimizar riscos e quais são os candidatos ideais para uma TRT. Quem realmente precisa da TRT? A reposição de testosterona não é para qualquer pessoa. Para ser um bom candidato ao tratamento, o paciente precisa atender a 3 critérios básicos. Baixos níveis de testosterona confirmado em exames. A testosterona deve estar abaixo de 300 em pelo menos 2 exames de sangue feitos de manhã. Sintomas clínicos compatíveis com deficiência de testosterona, como cansaço extremo, perda de massa muscular, baixa libido, depressão, dificuldade de concentração e outros sintomas precisam estar presentes. E terceiro, exclusão de outras causas para sintomas como hipotireoidismo, apneia do sono e depressão pode causar sintomas semelhantes à baixa testosterona e precisam ser investigados antes de se iniciar a TRT. Se o homem tem testosterona baixa, mas não tem sintomas, a reposição pode não ser necessária. Quem deve evitar TRT ou ter cuidado extra? Mesmo em um paciente que tenha baixos níveis de testosterona, a TRT pode não ser segura em algumas situações. Alguns exemplos: histórico de infarto ou AVC recente. Alguns estudos sugerem maior risco nos primeiros meses de TRT. Então, nesses casos, o tratamento deve ser feito com extrema cautela e um monitoramento rigoroso. Pacientes com apneia de sono não tratada, TRT pode agravar o problema e aumentar riscos cardiovasculares. Homens com polissemia, que é o hematócrito alto, que é o sangue grosso, TRT pode aumentar ainda mais a produção de glóbulos vermelhos, elevando o risco de coágulos sanguíneos. Histórico de câncer de próstata não tratado, a testosterona pode estimular o crescimento de tumores em alguns casos. Por isso, um exame completo e um acompanhamento médico são fundamentais antes de se iniciar a TRT. Como minimizar os riscos e tornar a TRT mais segura? Se o paciente for um bom candidato, algumas medidas podem tornar a TRT mais segura e reduzir os riscos cardiovasculares. Primeiro, acompanhamento médico regular, exames de sangue periódicos para monitorar testosterona, colesterol, hematócrito e função hepática. Segundo, uso da menor dose eficaz. O tratamento deve manter os níveis de testosterona dentro da faixa fisiológica, correm entre 300 a 800. E terceiro, escolher a via de administração mais segura. Géis transdérmicos ou injeções de aplicação controlada tendem a ser mais seguros que comprimidos, que podem sobrecarregar o fígado. E hoje a gente ainda tem como potencial escolha o uso de implantes hormonais. Quarto, um estilo de vida mais saudável. Alimentação balanceada, exercícios físicos e controle do estresse potencializam os efeitos positivos da TRT e ajuda a reduzir os riscos. 5. Monitoramento do hematócrito. Se os níveis ficarem muito altos, pode ser necessário ajustar a dose ou até realizar sangrias terapêuticas. Isso mesmo, sangria terapêutica. Conclusão final, vale a pena fazer a TRT? A ciência mostra que a TRT não é vilã, mas também não é milagrosa. Os riscos cardiovasculares não são tão altos quanto alguns sugerem, mas o tratamento precisa ser feito com responsabilidade. Para quem tem deficiência real de testosterona, a TRT realmente pode melhorar a qualidade de vida e até reduzir riscos metabólicos e cardiovasculares. Mas atenção, a TRT não é o elixir da juventude e seu uso indiscriminado pode trazer riscos sérios. Por isso é fundamental procurar o médico e fazer o tratamento com responsabilidade. Agora queremos saber de você. Já pensou em fazer TRT? Acha que esse tratamento pode ser benéfico? Comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessas informações. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos sobre saúde masculina e medicina baseada em evidências. Agora que você já sabe a verdade sobre a reposição de testosterona e os riscos cardiovasculares, é hora de tomar decisões com informação e responsabilidade. Se você está pensando em fazer TRT, procure um médico. Faça exames completos antes de iniciar qualquer tratamento. Não use testosterona sem prescrição médica. Quer saber mais sobre saúde hormonal e longevidade? Assista os nossos vídeos sobre mitos e verdades de testosterona. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E agora queremos saber de você.
O que achou do vídeo? Ficou com alguma dúvida sobre TRT e saúde cardiovascular? Comenta aqui embaixo e vamos continuar essa conversa nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com quem precisa saber dessas informações. Até o próximo vídeo.